sentando aí um pouquinho atrás. Vem mais aqui um pouquinho para frente. Se senta aqui mais pertinho de nós. Para a gente sentir... pode sentar mais da terceira para cá, né? Para a gente sentir mais o calorzinho, né? Das irmãs, dos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu queria tirar uns 2 minutinhos de oração, tá? A gente vai começar uma oração. Tá? Por esse culto, por essa casa, pela vida dos pastores, pela vida da direção dessa igreja, que Deus possa estar dando estratégia, né, para eles, sabedoria cada vez mais, a unção que Deus derrama sobre a vida deles, que venha sobre nós. Esse é o nosso culto do Espírito, é um culto onde o Espírito tem liberdade de se mover como ele quiser. Mas a gente tem que dar o lugar para que ele possa fazer isso, amém? Então vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pelo encontro que o Senhor marcou conosco aqui nesse lugar, na tua casa, casa de oração. Nós declaramos, Senhor, nessa casa, pessoas chegando, tudo que o Senhor tem preparado para acontecer, acontecendo, Senhor. Eu declaro sobre a vida do pastor Anso, de Márcia, de Cid, de Onaí, da irmã Joelma, de toda a equipe que faz a parte dessa igreja, sabedoria, discernimento, portas abertas, proventos chegando, saúde divina. E para aqueles que chegam como ovelha, como filhos teus, que o Senhor possa estar galardoando conforme o desejo do coração de cada um. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é santo, que em tua presença existe um lugar secreto. E é nesse lugar secreto que vamos começar a te adorar nesse momento. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga assim: Jesus, em tua presença, nós estamos aqui. Amém?
Feche os teus olhos, adora ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Não aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Na presença do Senhor. Antes que eu pagasses o preço na cruz, meus erros pesaram pesados e rendo a ti. Pergunte ao Senhor. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. A salvação. Teu Espírito vive em mim. Aleluia! Declaro tua promessa e rendo a ti. Pergunta ao Senhor. Que
nossa adoração. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, ó Pai. Tu és o único Senhor, Santo dos Santos, a videira verdadeira, o nosso justo juiz, advogado fiel. Tu és a nossa fonte de água viva, a estrela da manhã, o nosso mestre, o nosso salvador. Tu és aquele que cura, aquele que limpa, aquele que renova, aquele que aviva. A alegria do Senhor é a nossa força. Tu és o Santo, Santo, Santo. E posso dizer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Aleluia, aleluia. Obrigada, Deus, porque Tu és fiel. Tu nos guarda no Teu esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente nós descansaremos. E o que diremos ao Senhor? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. No esconderijo, onde posso descansar. Refrigério, paz, excede meu pensar. Não temerei. Declare ao Senhor: Tu estás comigo. Tu és o meu escudo, nada me atingirá. Estou protegido. Declare a Tua presença. Aleluia. A Tua presença
que opera em mim, que se move em mim. Oh, Senhor Jesus. Declare. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Aleluia, aleluia. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença. Desce que forças me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim. Opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, que habita em mim. Ele habita, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Consideramos a presença do Teu Espírito, por isso nós estamos aqui. Oh, obrigada, Senhor, pela Sua presença. Oh, obrigada, Senhor, pela Sua presença. Oh, obrigada, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigada pela Sua palavra que você vai depositar em nossos corações. Obrigada pela confirmação através do Teu Espírito. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor, nós somos dependentes de você. Nós reconhecemos o Teu senhorio sobre nossas vidas. Oh, obrigada, Senhor, pela Sua presença. Oh, obrigada, Senhor, pela Sua presença. Aleluia, nós reconhecemos a Sua presença. Ah, Espírito Santo, você é bem-vindo em nosso meio. Fique livre, fique à vontade. Nós te damos liberdade para agir em nosso meio. Com sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a Sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Vocês podem sentar. Aleluia. A Adriana não quer continuar aí, não? Você senta aí. É bom demais esse negócio, menino. Eu não sou profeta, não, mas eu gosto de um louvorzinho enquanto eu estou ministrando. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. A gente está no mundo do Espírito.
sabemos que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Amém? Então o Senhor está aqui. Por causa dele, nós estamos aqui. Amém? Hoje a gente vai falar sobre oração. Amém? Nós vamos aprender um pouquinho mais. Você já sabe, tem mais para aprender. Até Jesus voltar, vai ser essa palavra que vai ser ministrada. Amém? Então nós podemos aprender sempre mais. Tá bom? Não se intimida com essa palavra oração. Afinal de contas, se não for a oração, talvez pela oração de alguém você está aqui. Então vamos falar sobre oração. Tá certo? Então, para titular aqui, eu quero colocar assim: ore que Deus te responde. Amém? E para dar base a essa ministração, eu quero que você abra aí comigo em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Então, essa é a confiança que temos para com Ele. Qual confiança? Aquela de que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ou seja, segundo a palavra dele, é certo que nós temos recebido aquilo que ele confirma com a palavra dele. Então essa é a confiança que nós precisamos ter para com ele. Precisamos ter uma confiança no Senhor, sabendo que se nós pedimos alguma coisa a ele, de acordo com a vontade dele, na sua palavra, é certo que nós já temos a resposta da nossa oração. Isso é a palavra de Deus que está nos assegurando isso. Então, se a gente lê a palavra, se a gente entende a palavra, se a gente gera fé sobre a palavra, não tem como não funcionar. Amém? Não tem como não funcionar. E a questão disso, nós podemos orar por nós mesmos. Sabe? Eu sei que muitas vezes a gente precisa de alguma pessoa para nos ajudar em oração. Eu sei que muitas vezes a gente precisa da concordância de alguém. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver nesse lugar. Nós podemos orar por nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus é tão Pai meu quanto seu. Então, se eu posso pedir ao meu Pai por você, por que você não pode pedir ao seu Pai por você? Não é? Então nós podemos orar por nós mesmos. Deus não nos quer na posição de sempre depender. Não dele que eu estou falando, mas de alguém. Por quê? Porque como eu falei, se ele é meu pai, se ele é seu pai, se a gente tem uma certa maturidade, ao menos que seja uma criança, né? E tem um irmão mais velho que sempre se apoia. Mas enquanto a gente está num nível igual, a gente precisa pedir ao nosso pai, porque ele é tanto o pai seu quanto o meu. Então, essa questão de, irmão, ora por mim. Amém. Nós vamos orar. Ora por mim para que aconteça isso, isso e isso. Irmã, ora por mim sempre. Eu não sei se você tem esse costume de fazer isso ou se você ouve muito as pessoas fazerem isso, mas isso não é legal. Não é que não seja bíblico. Nós vemos Paulo pedindo oração aos irmãos, nós vemos pessoas intercedendo por outras, né? Mas a questão é que, se você pode orar por você, por que você procura um intercessor no seu lugar? Você está terceirizando a sua responsabilidade. Eu estou dizendo você, nós como igreja, tá bom? Não é que seja você. Então, a gente muitas vezes terceiriza a nossa responsabilidade colocando o papel de orar a outros. Ore por mim para que, eu seja promovido no meu emprego. Ore por mim para que a minha saúde seja restaurada. Ore por mim para que o meu filho se converta. E por que você não ora? Por quê? Porque nós, eu vou colocar nós, tá? Para ser mais fácil, para você não ficar olhando para mim com cara feia. E por que muitas vezes nós não oramos? A gente precisa terceirizar a oração para outras pessoas. Adriana, ora por mim. Para que, para que uma porta se abra. Entendeu? Então, a gente precisa sim de oração de concordância. Mas
no cotidiano, no dia a dia, o feijão com arroz é o que vai funcionar. E é a minha e a sua oração que vai alcançar o coração de Deus. Porque Deus, Ele não fez um para ser filho e outro para ser adotado. Ele não fez um para ser filho e um para ser sobrinho. Ele fez para que sejamos filhos. E a gente sabe que desde o início, Deus tem a intenção de ter a comunhão com o ser humano. Então, como é que a gente se chega a Deus? Com o coração aberto. Ele entende a forma que eu falo, Ele entende a forma que você fala, porque Ele é seu pai. Então, quando eu não estou tão bem, a minha mãe entende, ela percebe quando eu não estou tão bem, porque ela é minha mãe. Amém? Então, Deus, Ele vai entender quando você não estiver tão bem. Ele não vai te julgar, Ele vai te entender. E por Ele te entender, você pode chegar e vai dizer, pai, olha, é o seguinte, eu estou chateada, aconteceu isso, isso e isso, eu estou com vontade de dar um soco, mas eu preciso da sua ajuda. E Ele vai entender, porque é o seu jeito de falar. Esse é o meu jeito de falar, tá, gente? Teve uma vez que eu me fui colocada em uma situação e aí quis me dar um nervosismo, né? Me colocaram em uma situação, não foi uma situação ruim, tá? Era uma situação legal. E quis me dar nervosismo. Eu falei assim, a minha forma de falar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu disse assim, Espírito Santo, é o seguinte, você que me colocou nesse negócio. Eu não pedi para estar aqui. Eu, sendo eu, né? Eu não poderia falar uma forma que não era minha. Não, eu não te pedi para estar aqui. Foi você que inventou esse negócio. Então, pelo menos uma coisa eu lhe peço. Não me deixe ficar nervosa. Gente, Deus, Ele ouve a sua oração. E Ele não somente ouve, mas Ele te atende se estiver de acordo com a vontade dEle. E foi algo sobrenatural, porque o sobrenatural, muitas vezes, a gente espera o espetacular, né? Um aleijado saindo da cadeira de roda, uma pessoa sendo curada de câncer. Mas o sobrenatural, gente, é você saber que o seu natural está querendo sair do controle, você ser real com Deus e Ele resolver aquela situação. Isso é sobrenatural. Amém? Então Deus, Ele entende você do jeito que você é. Não precisa liturgia para com Deus, porque Ele é o seu Pai. Eu não sei você, mas quando eu chego na casa do meu pai, eu posso deitar na cama dele, eu posso ligar o ar-condicionado, eu posso abrir a geladeira, posso comer o que tem, posso fazer o que não tem, dentro do congelador, tirar. Eu posso fazer o que eu quiser. Lógico que eu não vou bagunçar na casa do meu pai, né? Mas eu estou dizendo assim, de acordo com regras, se eu estivesse na casa de uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu não poderia fazer isso. Eu não posso chegar na casa de uma pessoa que eu não conheço, chegar no quarto dela e deitar na cama dela. Se eu não conheço a pessoa, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Não é? Se eu não conheço uma pessoa, não tem como eu chegar na casa dela e abrir a geladeira dela para comer alguma coisa. Não tem como. Mas se eu tenho intimidade com uma pessoa, eu posso fazer isso. Então, se a gente tem intimidade com Deus, a gente pode se achegar a Ele como a gente é. Sem liturgia. Quando eu chego lá na casa da minha mãe, eu não vou dizer, mãe, a senhora deixa eu abrir a geladeira em nome de Jesus, porque eu estou com fome. Não. Eu levanto, abro a geladeira, pego alguma coisa e como. Sem liturgia. Então, para com Deus também é assim. Porque Ele é nosso Pai. Então, eu não preciso fazer uma oração eloquente, caso que eu não seja eloquente. Eu não preciso elaborar palavras para que Deus entenda o que eu estou dizendo. Porque Ele sabe o que está se passando no meu coração. Então, Ele sabe o que está se passando no seu coração. Então, você não precisa elaborar nada para com Deus. Você pode ser você diante dele. Amém? É muito simples, gente. Às vezes, a gente, ser humano, a gente complica muito as coisas. É só a gente colocar alguns pontos como natural que a gente consegue mais entender o sobrenatural. Porque se a gente não tem a comunhão com Deus, como é que a gente vai se chegar a Ele? A Bíblia diz, se chegue a mim, que eu me chego a você. Não é? A Bíblia diz, você pode se chegar a mim. Se você se chegar a mim, eu me chego a você. Eu não sei na casa que tem mais de um filho, eu não tenho mais de um filho. E eu não posso falar com tanta precisão sobre isso. Mas nós que somos filhos, que temos, sem ser único, nós percebemos que a mãe ou o pai, às vezes, tem uma inclinação maior para um filho, não é verdade? A gente percebe isso.
Só que muitas das vezes não é a inclinação do pai ou da mãe. Muitas das vezes é a inclinação dos filhos para com eles. Então, aqueles filhos que se chegam mais, os pais se rendem mais. Aí, às vezes, a gente diz, fulana gosta mais de cicrano, mamãe gosta mais de fulano do que de mim. Mas fulano certamente faz alguma coisa diferente para agradar o coração mais da mãe ou do pai. Então, a gente percebe que, de acordo com a palavra de Deus, se nós, como filhos de Deus, podemos se chegar a Ele, e Ele diz na sua palavra que Ele vai se chegar a nós, não depende dele. Depende de mim e depende de você. Então, muitas das vezes, hoje mais não, né? Eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Mas antes eu ficava pensando, Deus tem seus filhos preferidos. Não tem condições. Porque todo mundo está ouvindo a mesma palavra, está acontecendo, está sendo ministrado. E por que uns dá certo e outros não? Por quê? Aqueles que se chegam a Ele se chegará a tais. Então não são filhos prediletos. Você entende? Muitas das vezes o filho está fazendo alguma coisa para que alcance o coração do pai ou da mãe, para que haja essa inclinação. Então, o ser bem-sucedido, filhos de Deus, como filho de Deus falando, não depende de Deus. Está disponível para todos. Mas aqueles que se inclinam para Ele, certamente Ele se inclinará para os demais, para os tais. Amém? Então é assim que funciona, é simples assim. A palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Só basta a gente estar atento para ler, ter a comunhão com Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito. Então, quando a gente tem comunhão com Deus, certamente Ele vai se inclinar para o nosso coração. Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai atender a nossa oração se estiver de acordo com a palavra dele. Não tem plano B. Deus não tem plano B. Se é a palavra dele, Ele vela para cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, como eu estava falando a respeito de pessoas orarem por nós, a gente pedir oração a pessoas, não é tão interessante que nós estejamos nesse papel de pedir orações a pessoas. Por quê? Porque nós temos um intermediador, sem ser pessoas, que é o Espírito Santo e Jesus. Amém? Então, se a gente se coloca sempre na intenção de colocar pessoas para orarem por nós estamos dizendo que eu coloco para você orar por mim e você resolve a minha situação e está tudo bem. Vai funcionar? Vai. Vai dar certo? Vai. Mas o desejo de Deus é conversar com você e não com outro para com você. Você entende? Glória a Deus. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Imagina só, se eu tenho intimidade com uma pessoa, e você também tem. E aí sempre eu digo, olha, vai lá, vamos dizer que a Adriana, eu tenho intimidade com a Adriana e você também tem. Só que eu quero que a Adriana toque um louvor. E aí eu digo, como é teu nome? Janaína? Janaína, vai lá em Adriana e diz a ela que eu estou pedindo louvor tal. Mas eu tenho intimidade com a Adriana, você também tem. Aí eu digo, Suelen, vai lá em Adriana e diz a ela que toca um louvor tal. Mas eu tenho intimidade com a Adriana, você também tem. Então o mesmo acesso que você tem a Adriana, eu também tenho. Entendeu? Então se eu terceirizo essa minha comunicação com a Adriana, eu vou me tornando mais distante dela. Por quê? Porque eu estou colocando você para fazer. Lógico que tem coisas que a gente precisa colocar pessoas para fazer. Mas a oração é coisa entre você e Deus. Entre eu e Deus. E não terceiros. Você entende? Então precisa ser você e Deus. Eu e Deus. Amém? E aí, nesse final de semana passado, não sei se vocês sabem, mas a gente teve em Recife um evento que teve lá. E aí, eu precisei lavar meu cabelo, só que eu esqueci o shampoo. E aí, eu disse, é o seguinte, olha, eu preciso lavar meu cabelo, mas eu esqueci o shampoo. Aí Márcia disse, eu tenho shampoo. Eu disse, pois eu quero shampoo. E ela me emprestou o shampoo.
teria sentido, presta atenção, teria sentido de eu dizer assim, Joel, Márcia trouxe shampoo. Eu estou precisando do shampoo. Vai lá pedir shampoo para ela. Não teria sentido. Por quê? A minha comunicação com Márcia é tanta quanto a Joelma. Você entende? Ao menos que eu tivesse em uma posição impossibilitada de pegar o shampoo. Digamos que eu tinha começado a tomar o meu banho, molhado o meu cabelo e esqueci de pegar o shampoo. Aí eu poderia ver quem tá... Joelma, tá me ouvindo? Vai lá em Márcia e pede o shampoo pra mim. Aí é um caso de que você sabe que você não tem acesso a... Digamos que Márcia estivesse lá em outro cômodo da casa e ela não fosse me ouvir. Então eu pediria a Joelma que ela estaria com acesso melhor do que eu, não é? Mas, em via da regra, eu poderia pedir diretamente a Márcia. Porque Márcia é quem tinha o shampoo. Você entende? Então seria sem sentido eu pedir a Joelma para a Joelma pedir a Márcia. Até porque demora mais, né? Eu poderia pegar direto com Márcia, ou eu poderia pedir a Joelma e Márcia voltar para mim. Demora mais. Então a nossa ligação com Deus é mais rápida do que terceirizar. Entendeu? Então é sem sentido a gente pedir a pessoas que orem por nós se nós mesmos podemos fazer. O mesmo acesso que eu tenho é o mesmo acesso que você tem. Então se achegue a Deus, que certamente Ele vai se achegar a você. Pelo menos Ele diz na palavra dele. E Ele vela para cumprir a palavra dele. Então se está escrito, assim é. Amém? Então se você é filho de Deus, lembre, o meu Pai me ouve tanto quanto ouve ao meu irmão. Então você pode orar por você. Você não estou dando indireta não. Olha aí para Adriana. Então você pode orar por você. Certo? Então o mesmo Pai que é meu, é seu. Se você aceitou Jesus como Senhor, que eu estou vendo que só tem crente nessa reunião. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Ele é o seu irmão mais velho e Jesus é o seu Pai, tanto quanto o meu. Tanto quanto do pastor. Amém? Glória a Deus. Isso também tira a carga do pastoreio. Porque, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Você pode orar por você. O pai dele é o pai seu. É o meu pai. Amém? Glória a Deus. Então, a oração atendida não é a oração mais bonita. A oração atendida é a oração feita do coração. Amém? Abra aí comigo em 1 Pedro. 1 Pedro 3,12. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Está falando de mim e está falando de você. E os seus ouvidos estão atentos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Em outras versões diz assim: os seus ouvidos estão atentos às orações de um justo. Então, justo quer dizer perdoado. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, você foi perdoado. Amém? Então, Deus inclina os ouvidos dele à oração de um justo, ou seja, a sua e a minha. Deus inclina os ouvidos às suas orações. Amém? Então, se você pede alguma coisa ao Senhor de acordo com a palavra dele, não duvide em seu coração, porque certamente Ele fará. Rega com ação de graças, porque vai funcionar. Só derrama o coração diante dele. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração e no meu coração. Então você pode falar com o seu pai como você é. Coloque seu coração diante dele e faça petições de acordo com a palavra dele, que certamente ele vai cumprir. Amém? A Bíblia também diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E muitas vezes a gente esquece disso. Por quê? Como eu estou falando na questão de terceirizar a oração, se seu irmão é justo, você também é. Justo quer dizer perdoado.
você também foi perdoado. Então, a sua oração pode muito em seus efeitos. Você só precisa saber o que está escrito na palavra de Deus a respeito de promessa, a respeito de princípio, para você cumprir e orar a vontade de Deus. Porque quando a gente ora a vontade de Deus, não tem como não ser respondido. Não tem como. Ao menos que você desista. Mas se você perseverar, se você orou a palavra de Deus, se você perseverar, não tem como dar errado. E não tem como não funcionar. Não tem como. Eu estou dando a minha palavra de acordo com a palavra de Deus. Não tem como dar errado. Coloca teu coração diante do Senhor, sabe? Porque Ele conhece você mais do que você mesmo. Porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem permitiu que você chegasse à terra. Foi Ele quem permitiu que você chegasse aqui nessa noite. Então você pode colocar o seu coração diante dele, sabe? Do jeito que você é. Não é do jeito que um é, do jeito que B é. É do jeito que você é. Você pode estar de pé? Aleluia. 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 Sabe, eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor. Seja ela de petição, de agradecimento, seja ela qual for. Não precisa falar alto, fala com você e Deus, sabe? Mas aquilo que está no seu coração, o mais íntimo do seu coração, aquilo que você deseja, seja lá o que for, de acordo com a palavra de Deus. Você pode estar orando, você pode estar rendendo graças, você pode estar se consagrando nesse momento. Mas aquilo que está no seu coração, eu quero que você expresse. Talvez você nem tenha expressado para Deus ainda, mas eu quero que você expresse nessa noite. Aquilo que está no seu coração, no mais íntimo do seu coração, porque Deus, Ele conhece você. Ele conhece os seus desejos, Ele conhece as suas vontades, Ele conhece as suas necessidades. E você pode orar com o seu coração conectado com Deus. E sabendo que se você ora segundo a vontade dEle, Ele ouve a tua oração e te responde. Aleluia. Eita glória, você foi abençoado, meu irmão, com essa palavra. Que palavra poderosa. Eu particularmente gosto muito desse tema de oração, porque eu sou fruto de oração. Amém, amém. Eu fui alcançada através de oração. E eu me identifico muito e foi muito bom, recebi muito, minha irmã, de verdade. Nós vamos continuar dando continuidade ao nosso culto. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Provérbios 3:9, que fala sobre honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com tuas primícias, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eita, quem está pronto aí para transbordar? Aleluia! Lá em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu gostaria de te convidar, meu irmão, a vir trazer seu dízimo, sua oferta com alegria a essa casa. Amém. Que tem nos acolhido, que tem nos mantido, que tem nos fortificado com tanta palavra, com tanta edificação. Eu gostaria mesmo que você viesse com alegria após a minha oração, tá certo? Pai, muito obrigada por cada dízimo, cada oferta aqui depositada. Obrigada, Senhor, por cada semente. Obrigada, Pai,
através desse dízimo e dessas ofertas. Sei, Senhor, que vai transbordar tanto para os meus irmãos, como nessa casa que nos acolhe e nos alimenta. Eu te agradeço, eu te rendo graças em nome de Jesus. Venha com alegria. Gostaria que vocês sentassem um pouquinho. Nós vamos dar alguns avisos. Dia 7/3, dia 7 de março, nós temos o nosso culto de mulheres. As mulheres aí, ó, presente. Estamos aí a todo vapor, gerando expectativa. O dos homens mais para frente teremos. Falar um pouquinho também sobre a escola Rema. Já estamos com as matrículas abertas. É de Deus, é uma escola, olha, poderosa. Você precisa, meu irmão, conhecer, meu irmão, minha irmã, conhecer. Essa palavra, ela me alcançou, me libertou. Eita glória, né, minha irmã? E olha, somos todos filhos de um pai tão bom, de um pai tão poderoso, e nós precisamos conhecer mais dele. E essa é a oportunidade, na escola, hein? Na escola. Qualquer dúvida, a gente está ali no final, vocês nos procuram. Vamos ter nosso acampamento, começa amanhã, na igreja sede, e vai até terça-feira. Então, aí, se você não tem nenhuma programação, ou se tem e quer se alimentar mais um pouquinho, de sexta-feira até terça-feira, você vai ter palavra, ó, palavra e mais palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, no próximo domingo, teremos culto normal, certo? Nosso culto aqui, normal, certo? Às 18 horas. Isso. Gostaria também que quem não nos segue nas redes sociais, nos sigam, dá nosso like lá e vai seguindo para a gente ir alcançando mais e mais pessoas. Então, sejam todos abençoados na prática dessa palavra. Em nome de Jesus. E nos vemos domingo, hein?